Olá, eu sou o pastor Adejada Ramos. Nós vamos estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando nesse trimestre sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E na lição de hoje, a lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Esse é o tema da nossa lição de hoje, dia 21 de agosto de 2022. O texto bíblico básico é Hebreus 10, 19 a 25. Bem, inicialmente nós devemos atentar que você, caro professor, deve fazer um plano de aula, ter um planejamento. Já comentamos isso em aula anterior. Quais são os objetivos desta lição? Explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. Então, primeiro, você deve atentar para isso. Você deve explicar qual é a visão e a prática dos movimentos dos desigrejados. Como é que eles veem e quais são as suas práticas. Entender a visão que eles têm da igreja e também comentar sobre as práticas que estão relacionadas a esta visão. Também rememorar a natureza da igreja do Novo Testamento e confirmar a importância e a necessidade da igreja. Então, primeiramente, você deve explicar como os desigrejados veem e depois partir para o contexto bíblico. O que a igreja fala sobre a natureza da própria igreja, o que a Bíblia fala sobre a natureza da igreja no Novo Testamento e apresentar a importância e a necessidade do cristão estar ligado a uma igreja local. Qual a motivação para tudo isso? A motivação para tudo isso é o fato de que nós vemos um crescimento muito intenso de desigrejados nos dias atuais. Né? Quanto ao método, é sugerido pela lição que você faça uma pesquisa das heresias que surgiram em relação à eclesiologia, à igreja nos últimos tempos, especialmente no contexto brasileiro. Alguns anos atrás, nós tivemos o movimento G12, nós tivemos o triunfalismo, aquele movimento que dizia que a igreja tem que triunfar aqui nessa terra, ela tem que ser cabeça e não cauda, por exemplo. A confissão positiva, a marcação da volta de Jesus. Então, a heresia relacionada aos desigrejados é apenas mais uma dentro de várias que já surgiram ao longo dos anos. Então, faça uma pesquisa sobre as principais heresias, modismos, que aconteceu nos últimos anos no Brasil, para que os seus alunos então possam enxergar o movimento dos desigrejados como mais um modismo evangélico. Bem, você deve também fazer a aplicação da lição, levar para o contexto prático. Certamente alguns dos seus alunos já entraram em contato com desigrejados, já assistiram vídeos de desigrejados e alguns talvez já estão balanceados. Então, por isso, leve para as questões práticas desta lição. Então, vamos ao comentário. É fato, isso é perceptível, não só através do número do censo, mas também na prática, que o movimento dos desigrejados, ou pessoas sem igreja, cresceram de uma forma muito intensa nos últimos anos. É um fenômeno religioso, é um fenômeno também social. Segundo essa visão e este movimento dos desigrejados, eles dizem não possuir hierarquia religiosa, eles não têm código doutrinário, eles não têm nenhuma estrutura arquitetônica. Eles dizem então que por este fato deles não terem tudo isso, eles são a legítima igreja do Novo Testamento. Eles acreditam que eles reproduzem a igreja primitiva, porque eles não têm nenhuma estrutura organizacional. É bom lembrar que ao longo do século nós já tivemos movimentos que tinham também essa mesma ideia. Esse não é um fenômeno novo, ele se intensificou nos últimos tempos, mas é um fenômeno que já aconteceu em outros momentos da história da igreja. Bem, então esse fenômeno ele vem crescendo nos últimos anos. Primeiramente, nós vamos então ter uma visão de qual é a visão que eles têm em relação a si mesmos ou em relação à igreja. Primeiramente, é claro, nesse movimento de desigrejados,
um ponto também a ser observado aqui, é que muitas vezes eles não aceitam ser chamados de desigrejados. Eles já acham que isso é uma atitude de preconceito e é uma atitude da própria instituição para bani-los, então, né? Então, alguns não aceitam, é difícil um desigrejado assumir que é desigrejado. Isso é um fato. Mas nós utilizamos, então, o termo nesse sentido para se referir, então, às pessoas que não querem a igreja que eles chamam de institucionalizada. E eles são, então, em primeiro lugar, o ensino deles é um ensino anti-institucional, né? Eles são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Eles dizem que a igreja primitiva não tinha instituição alguma, não era uma igreja institucionalizada, e dizem que a institucionalização começou quando Constantino, imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e converteu a igreja numa organização. Foi dentro desse contexto que a igreja, então, na visão deles, passou a ter um clero, um código doutrinário, um credo, passou a se regulamentar por tudo isso, né? Então eles são contra a instituição, nada de instituição. Eles dizem então que estrutura arquitetônica, organização institucional, são tudo inovações. E essas características identificam então um cristianismo apóstata, um cristianismo que apostatou da fé, né? Então eles dizem que eles podem se reunir em qualquer lugar, eles não têm necessidade de ter paredes, alguns até usam a denominação igreja sem parede, o púlpito pode ser qualquer lugar, enfim, né? E eles se orgulham disso, por ser então a igreja neotestamentária, né? Bem, então eles são anti-institucional. Vejam bem, vamos fazer uma análise sobre isso. Primeiramente, a igreja primitiva realmente era uma igreja bem simples. A igreja estava começando. O processo da institucionalização é um processo com o tempo, né? Que vai acontecendo ao tempo. Logicamente, a igreja, quando começou, ela começou nas casas. Quando Paulo escreveu, por exemplo, a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, não estava reunida apenas num lugar, ela estava espalhada pelas casas, né? Eram comunidades que estavam começando e não tinha templos. A igreja no começo ela foi perseguida até pelos judeus e depois pelas pessoas também de fora da igreja. A igreja então não tinha templos, era uma pequena comunidade. Mas à medida em que o tempo foi passando e foi crescendo, houve a necessidade de construção de templos. Como reunir, então, algumas centenas de pessoas, por exemplo, numa casa? Que casa iria caber, por exemplo, algumas centenas e depois se tornou milhares de pessoas? Certamente não teria uma casa para fazer isso. Então começou a sentir a necessidade de templo. Veja que no Antigo Testamento o povo judeu tinha templo e Deus mandou construir templo no Antigo Testamento. Vejam bem, então, que o surgimento do templo está atrelado ao desenvolvimento da igreja. Da mesma forma, o código doutrinário. A igreja primitiva, inicialmente, ela tinha um conjunto de crenças, né? Esse conjunto de crenças está claro no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, fala sobre falsos mestres, falsos profetas, que não viviam de acordo com a crença que eles acreditavam. Se ele fala sobre falsos mestres, falsos profetas, obviamente tinha um elemento comum que os identificava e os diferenciava dos falsos profetas. Então já tinha um aspecto doutrinário. Isso a gente vê claro nas cartas do Novo Testamento. Logicamente, com o desenvolvimento e o crescimento da igreja, esse aspecto doutrinário ele teve que ser regulamentado, deixado mais claro. Daí surgiu então os credos, daí surgiu então o código doutrinário, porque muitas heresias começaram a surgir. Alguns cristãos às vezes não sabiam diferenciar uma heresia de um ensino ortodoxo, então surgiu o código doutrinário, né? As crenças começou a se tornar então colocadas no papel, se tornarem então mais claras, né? As chamadas confissões de fé.
Então, isso foi com o desenvolvimento da igreja. Da mesma forma, o clero, à medida que as igrejas iam crescendo, havia necessidade de liderança, por isso a necessidade, então, do clero. Logicamente, com o tempo, especialmente no período medieval, essa instituição ou essa institucionalização, ela foi se corrompendo. Isso aconteceu no período medieval, por isso nós temos então a reforma protestante, né? A corrupção vinda através da institucionalização não quer dizer que toda a igreja se tornou corrompida, né? E devemos pensar também que no Novo Testamento, né, nós não temos nada que depõe, por exemplo, contra a construção de templos, né? Em nenhum momento no Novo Testamento é proibido construir templos. E devemos lembrar também que essas igrejas ou tais movimentos que pregam contra a institucionalização, elas com o desenvolvimento elas vão ter que se institucionalizar também. Eles começam a reunir na sala, começam a reunir numa área da casa, mas depois vai crescendo. E veja que mesmo eles se reunindo ali, eles têm que ter um mínimo de organização. Se um grupo de pessoas que se diz contra a igreja institucionalizada, que nós denominamos de desigrejados, eles se reúnem, por exemplo, numa sala de uma casa ou numa área, tem que ter um mínimo de organização. Vai ter alguém que os lidere. Vai ter que ter um horário para começar e um horário para terminar. Eles vão ter que ter um mínimo de conjunto de crenças para eles expressarem a sua fé. E vai chegar um momento que esse número vai crescer. E vai chegar um momento que vai precisar, então, ter divisão de trabalhos, de atividades. Fulano, você faz isto, você faça aquilo. E com o desenvolvimento, então, vai chegar um momento que não vai caber naquela sala. Eles vão ter, então, que partir para um lugar maior. Ou seja, a institucionalização é algo que não se pode escapar. Com o desenvolvimento ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo e há necessidade então de se institucionalizar. Muitos dizem a igreja verdadeira de Jesus não tem CNPJ. Nós vamos ver daqui a pouco que a igreja tem dois aspectos. O fato dela ter CNPJ é o aspecto humano da instituição, né? A sociedade humana que nós estamos vivendo exige isso. Portanto, isso é perfeitamente natural. Obviamente, dentro do aspecto espiritual, a igreja não tem CNPJ, mas ela não está vivendo num reino, né, totalmente celestial. Nós estamos vivendo em um reino humano e por isso nós temos que ter a organização, então, e sujeitar, né, os ditames, desde que não contraria a palavra de Deus, da organização humana na qual nós estamos inseridos. Em segundo lugar, o movimento dos desigrejados, eles têm um ensino também anticlerical. Se eles são contra a institucionalização, eles também são contra todo o sistema de governo. Eles dizem que não devem ter, então, presbíteros, diáconos, bispos e pastores, né? Eles acreditam que na igreja primitiva não se tinha isso. Isso não é verdade. No período do Novo Testamento, nós observamos a necessidade de líderes. Nós vemos o surgimento dos diáconos, dos presbíteros. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos sendo designados presbíteros para a igreja. Isso inclui liderança. Isso inclui, então, o aspecto então, clerical da igreja. Então, você observe que o movimento dos desigrejados, eles são anti-institucional e anticlerical. O que motiva eles a serem anti-institucional e anticlerical é exatamente o que eles denominam de a corrupção da igreja, né? O fato da igreja se corromper, talvez uma igreja local aqui, outra igreja ali se corromper, isso também é um cumprimento das Escrituras. Existe a igreja autêntica, verdadeira, que não se corrompe, né? E é isso que nós devemos então primar. A atividade de Satanás contra a igreja ela é intensa e por isso às vezes ela se corrompe. Então não está ligado tão somente à questão da institucionalização, está ligado à atividade de Satanás. Mesmo aquele grupinho que se reúne na sala de uma casa, Satanás vai atuar contra eles também. Então o problema não está na institucionalização em si, o problema está na atividade de Satanás contra a igreja.
E o apóstolo Paulo já preveu a extrema corrupção dos últimos dias. A igreja, então, tem que combater essa corrupção e lutar para ser uma igreja, então, pura, com as cores do Novo Testamento. Em segundo lugar, a natureza da igreja neotestamentária. À luz do Novo Testamento, a igreja é um organismo. Nós vemos isto em vários textos bíblicos. Efésios 1, 22 e 23, 1 Coríntios 12, 27. A igreja, então, é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. As pessoas, a igreja, então, é formada por pessoas convertidas a Cristo, que creem em Cristo e formam a igreja. É um organismo vivo e espiritual. Nesse aspecto, a igreja não necessita de estatuto, de templos, de estruturas governamentais humanas e também arquitetônicas, estruturas arquitetônicas, né? É a igreja, então, como organismo. É bom lembrar que ter tudo isso também não constitui um pecado, né? Ter uma estrutura social, governamental, estatuto, CNPJ, isso não contraria as Escrituras, não contraria a palavra de Deus. A igreja, então, é um organismo, mas a igreja também é retratada no Novo Testamento como uma organização. Não existe organismo sem organização. Não existe função sem forma, igreja sem um mínimo de institucionalização. É impossível a igreja não ser institucionalizada. Algumas mais e outras menos, mas é impossível, né? A igreja é um organismo vivo, mas a igreja também é uma organização. A igreja primitiva, por exemplo, ela tinha um mínimo de organização. Ela tinha um sistema de governo. Quem estava na frente? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os presbíteros, os mestres. Isso está em Efésios 4:11, Atos 6, Atos 14, 23. Né? A igreja também tinha um conjunto de doutrinas, porque em Atos 2,42 a Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, quer dizer, no ensino dos apóstolos. Então tinha um código doutrinário. Tinha também um código disciplinar, 1 Pedro 3,5 e 2 Tessalonicenses 3,6. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele sempre adverte quanto àqueles que não possuíam uma conduta irrepreensível, né? E fala inclusive de discipliná-los, de agir com medidas disciplinares em relação a eles, como em 1 Coríntios 5 também, por exemplo. A igreja primitiva também se reunia em concílio. Nós temos em Atos 15 a igreja se reunindo, ali teve um debate, ali teve o uso de regras parlamentares, um falou, outro falou, um fez exposição de motivos, houve debate, depois chegaram a uma conclusão e redigiram um texto. E esse texto era normativo nas igrejas, circulava então nas igrejas. Isso está claro em Atos 15. Isso mostra então que no primeiro concílio da igreja, a igreja tomou medidas regulares e também disciplinares, a igreja debatia os seus problemas de natureza doutrinária. Isso mostra então a organização da igreja. Há também o trabalho social, né, como em Atos no capítulo 6. Isso mostra a igreja como organização. A importância e a necessidade da igreja. Por que nós precisamos da igreja? Primeiro, a igreja é uma família. Nós precisamos... Deus então instituiu a igreja, depois da pessoa salva, que conhece a Cristo, recebe perdão dos seus pecados, é justificado pela fé. Deus então instituiu a igreja como local para ele se reunir e se unir aos demais membros que professam o mesmo Cristo e a mesma fé, né? Então a igreja forma então uma família, Efésios 2, o versículo 19. Assim como acontecia então na igreja primitiva, os cristãos se reúnem então para adorar a Deus, né? E se reúnem no templo, porque o templo cabe uma quantidade maior de pessoas. Vejam bem, aqui entra então a importância do sentimento de pertencimento. O importante de tudo isso, seja quando a igreja está começando em uma sala, em uma área, seja uma igreja já maior, com a estrutura arquitetônica, o importante de tudo isso é o sentimento de pertencimento à igreja do Senhor Jesus Cristo, de respeito, de reconhecimento mútuo. Isso são elementos que devem caracterizar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a igreja também como testemunha da salvação. A igreja é uma família de Deus, mas em Efésios 3,10 diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida.
aqui entra o aspecto da igreja proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja então promove a adoração, o companheirismo, a integração e se juntam também para a missão de pregação do Evangelho, conforme a Bíblia assim nos diz. Bem, eu quero acrescentar aqui alguns pontos em relação aos desigrejados. Primeiro, que a gente tem observado na prática. Primeiro, que os desigrejados não gostam, de serem chamados de desigrejados, não se admitem como desigrejados. Isso também é um fato. Mas desigrejados é aquele que abandona, a igreja por causa da visão dessa institucionalização. Já mostramos que isso ela não procede. Em segundo lugar, muitas pessoas têm os seus gurus. Os desigrejados têm os seus gurus. Às vezes, a grande maioria segue, por exemplo, Caio Fábio, que abandonou e vem abandonando as doutrinas centrais da fé cristã. Vem se tendo uma visão, então, distorcida das Escrituras. Então, normalmente, os desigrejados têm os seus gurus. O Caio Fábio é um deles. E vemos também os desigrejados seguindo a hermenêutica da desconstrução. É muito comum eles pegarem textos bíblicos, por exemplo, e dizer, olha, a letra mata, nós não temos que estar apegados à letra do texto. Isso é uma forma de dar margem para eles darem a interpretação que eles quiserem. Quando eles dizem que a letra mata, primeiro, está tirando o texto fora do contexto, lá de Coríntios. A letra ali está se referindo à lei do Antigo Testamento. Segundo, ele está tirando as cercas que, de uma certa forma, vai limitar a interpretação dele. Normalmente, as pessoas deitam e rolam no texto bíblico. Quando não tem regras para a interpretação, ele então deita e rola no texto bíblico. Ele faz o texto dizer o que ele quer que o texto diga. Por isso é muito cômodo e é muito conveniente ele dizer que essa letra mata. Nós precisamos ir além disso. E dizem que isto é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Jesus não se apegava à letra da lei. E isso enche os olhos de muitas pessoas. Jesus ele veio para cumprir a lei. Jesus veio para estabelecer então o período então da nova aliança. Mas princípios fundamentais do Antigo Testamento continuam no Novo Testamento. Então, os desigrejados seguem a hermenêutica da desconstrução. Eles desconstroem o texto bíblico, não consideram muitas vezes o contexto em que o texto está inserido, o contexto imediato, o contexto remoto, então tiram o texto fora do contexto. Esse é um elemento. Desconsideram também o gênero literário, muitas vezes, que está sendo lido. Então, todo o movimento desigrejado passa por essa hermenêutica, então, da desconstrução, que nós já estudamos numa aula anterior. Então, basicamente, eles são contra a institucionalização da igreja, seguem um guru e dizem que a letra mata. Normalmente são algumas dessas características, Mas aquilo mesmo que eles condenam, em um determinado momento eles vão ter, Eles vão caminhar também para a institucionalização. Nós não estamos negando com isto que algumas igrejas se corromperam. Nós não estamos negando com isso que a institucionalização eclesiástica, se não tiver cuidado, se não for bem cuidada, ela pode trazer algumas dificuldades para a igreja. Mas nós não podemos abandonar todos os aspectos da institucionalização tão somente porque ela trouxe problema onde ela não foi bem administrada. O que devemos fazer é cuidar bem deste processo de institucionalização e saber diferenciar a igreja como organismo e a igreja como organização. É perfeitamente possível uma igreja ter ata, ter CNPJ, estar organizada conforme os elementos humanos e ser uma igreja viva, ser uma igreja poderosa, uma igreja que testifica, que testemunha, que tem identidade pentecostal, que há manifestações pentecostais. É perfeitamente possível conciliar a igreja como organismo e a igreja como organização. A gente vê isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, a igreja não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja vibrante.
Era uma igreja vibrante, né? E conciliava esses dois elementos. As pessoas também muitas vezes se tornam desigrejadas porque estão procurando uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Você já imaginou se você procurasse uma igreja perfeita nos tempos do Novo Testamento? A igreja de Corinto é uma igreja esfacelada em grupos e uma bagunça em relação ao exercício dos dons. Na igreja dos Gálatas, a Bíblia diz que eles estavam se devorando. A igreja de Éfeso, lá em Coríntios, lá em Apocalipse, era uma igreja que deixou o primeiro amor. A igreja de Tiatira tolerava Jezabel. A igreja de Colossenses estava desvirtuando e tendo culto dos anjos. Vejam bem, as igrejas neotestamentárias eram igrejas imperfeitas. A igreja de Tessalônica, alguns irmãos não estavam querendo trabalhar, porque interpretaram que Jesus estaria voltando naqueles dias, né? E por aí vai. As igrejas do Novo Testamento eram igrejas então imperfeitas. Muitos desigrejados estão procurando a igreja perfeita e por isso não a encontram, né? E vão se reunir em pequenos grupos, dizendo que com isso então estão na igreja perfeita. Não há nenhum problema em pequenos grupos. A igreja também institucionalizada pode trabalhar com pequenos grupos, algumas igrejas o fazem, né? Então é perfeitamente possível nós conciliarmos uma igreja institucionalizada com uma igreja como organismo tendo as cores do Novo Testamento. Isso é perfeitamente possível. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10, e o versículo de número 25, conhecido texto, não deixando de congregar, né? Ou a nossa congregação, como diz algumas versões. É uma parte vital para o crescimento espiritual, é a pessoa se congregar, né? Se reunir em um determinado lugar para cultuar a Deus, né? Qual a importância, então, da pessoa estar ligada a uma igreja? Ela precisa da igreja para se unir aos demais irmãos pela fé em Cristo, para ouvir a pregação da palavra através daqueles que foram ordenados por Deus e possuem o dom para isto. E ela também, a importância da pessoa estar unida à igreja é ela oferecer e utilizar os seus dons também para a edificação dos outros. Toda pessoa tem dons e esses dons então são utilizados dentro do âmbito então comunitário da igreja. É também importante para ela desfrutar da comunhão das pessoas que professam a mesma fé que ela. E é importante também para ela ser disciplinada se houver necessidade. O exercício da disciplina é uma característica de uma igreja neotestamentária, né? Então, se ela cometeu um pecado, um desvio, enfim, ela precisa ser disciplinada e alguém então vai discipliná-la que tem uma certa autoridade sobre ela, né? No sentido espiritual, conforme nos mostra as Escrituras, a palavra de Deus. A pessoa também, ali no âmbito da igreja, vai testificar e evangelizar. Então, vai participar também da ceia, do batismo em águas. Então, a importância da igreja na pregação do evangelho, no desfrutar da comunhão, no exercício da disciplina, aí está a importância na participação, então, das ordenanças com o batismo e a ceia, né? Isso mostra, então, a importância da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, finalizando, caro professor, Satanás tem agido de forma sutil, né, para colocar a mente de muitas pessoas que ele deve abandonar a igreja e se tornar um crente em casa, né? Isso é um ensino pernicioso e o movimento então dos desigrejados é uma forma de sutileza de ataque de Satanás contra a igreja. Não é o primeiro, não é o único, isso já aconteceu ao longo dos anos aí, vários ataques contra a igreja, como o movimento G12, confissão positiva, triunfalismo e por aí vai. Então esse movimento é apenas mais um de uma série que já aconteceu. E se Jesus não voltar, poderá vir outros. O cristão deve estar precavido em relação a isto. A sutileza do movimento dos desigrejados. Caro professor, que Deus o abençoe, que você apresente a forma que os desigrejados creem, para que os irmãos possam entender. Depois mostre e fundamente a igreja à luz do Novo Testamento, a igreja como organismo e como organização. Mostre a necessidade que se tem da igreja e termine fazendo uma conclusão, mostrando que a igreja não é perfeita e que os irmãos devem estar conscientes disso, que mesmo sendo uma igreja imperfeita, nós devemos continuar na igreja servindo ao Senhor Jesus Cristo.
Deus tem uma igreja fiel que está na terra, que é alvo dos seus cuidados e que Ele vai buscar. E alerte-os quanto a esse perigo, então, dessa sutileza, desse movimento dos desigrejados. Que Deus o abençoe. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e que nós possamos estar orando, para no próximo domingo estarmos diante da classe ensinando esta lição tão importante, tão relevante dentro do contexto que nós estamos vivendo. Que Deus o abençoe e até a próxima lição.